Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação do artigo intitulado Qualidade de grão de aveia sobre secagem intermitente em altas temperaturas. Ele foi publicado na revista Ciência Rural no ano de 2007. Este artigo será apresentado para a disciplina de armazenamento de produtos agropecuários, sob supervisão da professora Bárbara, com os discentes da equipe Andresa Souza, eu, Eliseu Monteiro, Fabiana das Chagas, Lorena Souza, Maria Andressa e Vanessa do Mar. Introdução do artigo. A produção de aveia no Brasil datava de 360 mil toneladas, registrada na safra de 2002 a 2003. E desde o início dessa década, a demanda por aveia ela vem sempre crescendo, sempre com destaque para a produção para a região sul, especialmente o estado do Rio Grande do Sul. Sobre o critério de retardamento ou antecipação da colheita. A colheita da aveia ela deve ser realizada estando o grão o mais próximo possível da maturidade fisiológica. Se por um lado a colheita antecipada ela mantém a qualidade do produto, por outro requer secagem para que a qualidade seja mantida durante o armazenamento. Então, se o produtor ele optar por essa colheita antecipada, por ele antecipar a colheita da aveia, ele deve se preocupar com a etapa de secagem para que ele não possa perder a qualidade do grão, possa manter as características intrínsecas do produto e fazer também um bom armazenamento. O processo de secagem. A secagem, então, é o processo de retirada de água dos grãos até um nível que permita um armazenamento por períodos mais longos. A gente sabe que um dos benefícios da secagem é permitir que se possa ser feita a comercialização fora do período de safra. Isso permite com que o produtor ele possa comercializar a um preço bem mais acessível e com garantias melhores de sucesso na sua comercialização. Para esse trabalho foi utilizada a secagem intermitente, que ela caracteriza-se pela submissão do grão à ação do ar aquecido na câmara de secagem a intervalos regulares de tempo, intercalados com períodos em que não há circulação de ar. Então, no secador intermitente, existe uma câmara de secagem em que o grão ele é submetido à ação do ar aquecido e existe um equalizador, onde existe esse período de intermitência, onde é intercalado com o período que não há circulação de ar. Então, assim é realizado esse processo de secagem intermitente. Bom, alguns autores eles discutem sobre quando esse período, essa etapa de retirada de água ela é feita de forma acelerada. Esse processo de secagem ocorre em danos irreversíveis aos grãos. Elias 2002 ele citou danos como alterações de cor, formação de crosta periférica no grão, perda de matéria seca, redução da integridade física, diminuição da digestibilidade das proteínas, desestruturação do amido, maior incidência de defeitos, redução da conservabilidade, além do próprio desperdício de tempo e energia, tudo que é gasto durante o processo de secagem. A secagem de grãos de aveia, conforme recomendações da Confederação Brasileira de Pesquisa de Aveia em 2003, é que a temperatura da massa de secagem dos grãos ela não deve ser superior a 50 graus Celsius quando eles vão para a industrialização. E quando é para armazenamento, essa umidade dos grãos ela deve ser sempre inferior ou igual a 13%. Ocorrem em épocas de armazenamento alguma ação de alguns fungos, principalmente dos gêneros Aspergillus e Penicillium. Entre 0,75 e 0,85 de atividade da água, algumas espécies de fungo de campo elas são inibidas ou morrem, enquanto espécies de fungos de armazenamento eles crescem, embora que lentamente. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da relação de intermitência e da temperatura do ar de secagem sobre a qualidade de grãos de aveia. Ele vai avaliar, utilizando um secador do tipo intermitente e diferentes temperaturas de ar de secagem, os efeitos sobre a qualidade dos grãos de aveia. Material. Bom, para esse experimento foi utilizado a cultivar o PF18 com 1.680 kg de aveia. O experimento foi realizado no campo, o plantio foi realizado no campo experimental da Palma,
da Universidade Federal de Pelotas, no município de Capão do Leão, no estado do Rio Grande do Sul, na safra de 2002 a 2003. A secagem e o armazenamento do grão de aveia foi realizada no Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Controle de Qualidade de Grãos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, também da Universidade Federal de Pelotas. A colheita foi por uma colhedora automotriz na umidade de 23%, e a secagem intermitente foi por o modelo Vitória Laboratório, um secador piloto de câmara cilíndrica e fundo cônico, que conta com esses parâmetros operacionais: a capacidade estática da câmara de secagem de 30 kg, a capacidade estática da câmara de equalização de 180 kg e a capacidade estática total de 210 kg. Nota-se que nos modelos de secador intermitente tem essa diferenciação entre a câmara de secagem e a câmara de equalização, onde é feita a intermitência, né, onde o grão ele passa por um período em que ele não é submetido ao ar aquecido. Tem aqui também a capacidade do elevador e a velocidade do ar de secagem do secador que foi utilizado no experimento. Os grãos eles foram secados até a umidade de 13%, em tempos que variaram entre 4 horas e 40 minutos e 12 horas, em função das condições experimentais de cada tratamento utilizado, ou seja, de cada intermitência e de cada valor de temperatura, e depois eles foram armazenados em sistema convencional com o uso de sacos de polipropileno de 40 kg por 12 meses, que foi onde, depois de utilizar os tratamentos, ele foi avaliar os outros parâmetros de qualidade do grão durante o armazenamento. Aqui o delineamento experimental utilizado no artigo, as variáveis de temperatura que foram utilizadas, 65 graus Celsius, 85 e 105 graus Celsius, e as relações de intermitência, ou seja, os períodos que o grão ficou submetido ao ar quente e os períodos que ele passou pelo equalizador sem a submissão do ar quente, de 1 para 2,5, 1 para 3,7 e 1 para 5. Ele empregou 7 tratamentos no experimento, sendo 4 fatoriais e 3 no ponto central. Depois também foram realizadas análises de proteínas, lipídios, cinzas, carboidratos, umidade de armazenamento e a contaminação fúngica. Isso que foi realizado durante o período de armazenamento, aqueles 12 meses em que o grão foi armazenado de forma convencional lá nos sacos de polipropileno. Nessas tabelas estão registrados os dados de temperatura e umidade relativa média mensal durante os 12 meses de armazenamento, né, do mês de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, e aqui todos os dados de temperatura média e umidade relativa média registrados durante esses meses. Do elemento experimental, os dados eles foram avaliados estatisticamente por meio da análise de variância, utilizando-se o teste F em nível de 5% de significância, com o emprego do programa estatístico SAIS. E quando ocorreu a significância estatística, a diferença entre as médias foram estimadas por meio de análise de regressão polinomial, utilizando o fator quantitativo período de armazenamento, os 12 meses. E aí ele esboçou a análise dos gráficos com auxílio do programa Microsoft Excel no modo estatístico. Resultados e discussão. A primeira figura registra a temperatura média e máxima da massa de grãos de aveia cultivar durante a secagem intermitente sob diferentes condições de temperatura do ar e relação de intermitência. S1, S3, S2, S4 e S5 são cada tratamento utilizado, combinando a temperatura e relação de intermitência. Ele encontrou temperatura média de 45 graus Celsius durante a secagem da aveia, o que representa, conforme a literatura, a temperatura ideal para se realizar a secagem dos grãos de aveia. No entanto, as temperaturas máximas atingidas pela massa de grão dos tratamentos, no tratamento S2, que utilizou temperaturas de 105 graus Celsius e relação de intermitência de 1 para 2,5, e no tratamento S4, que utilizou temperatura de 105 graus Celsius em relação de intermitência de 1 para 5, temperaturas máximas de 48 graus Celsius e 52 graus Celsius, representados por essas barrinhas pretas, o que pode provocar danos imediatos e latentes e causar perdas na qualidade dos grãos.
Então, nesses dois tratamentos que foram submetidos a altas temperaturas, ele já percebeu que, mesmo nessas relações de intermitência, já houve danos visíveis e latentes aos grãos. Na tabela 2, que representa a composição centesimal de grãos de aveia em casca, ele avaliou aqui umidade, proteína bruta, lipídios, cinzas e carboidratos. Nos resultados de proteína, lipídios e cinzas, ele encontrou valores aproximados com os obtidos por Perdoe e Sgarbieri em 1997, que em estudo de 4 cultivares de aveia encontraram valores médios de 15% para proteínas, 7,2% para lipídios e 2% para cinzas, o que representa valores bem aproximados com o que foram encontrados pelos autores deste artigo. Quanto aos valores de umidade, os resultados do artigo mostraram uma variação no grau de umidade dos grãos durante o período de armazenamento, durante os 12 meses, pois esses grãos eles tenderam ao equilíbrio higroscópico, que varia principalmente em função da temperatura e da umidade relativa do ar. Ou seja, durante esses 12 meses de armazenamento, é claro que tiveram variação de temperatura e umidade, né, no local de armazenamento, no estilo de armazenamento que ele utilizou. Então, teve-se essa variação significativa de umidade, o que vai influenciar também nos outros dados obtidos pelo artigo. Nessa figura está representado o grau de umidade dos grãos, né, durante o período de armazenamento. E aqui ele analisou períodos de 3 em 3 meses. E os tratamentos, né? Aqui 5 tratamentos, combinando a fatorial de temperatura e relação de intermitência. E a regressão polinomial de cada um desses tratamentos, como eles se comportaram com relação ao período de armazenamento e à umidade. O tratamento S2, que foi quando ele utilizou a temperatura de 105 graus Celsius, numa relação de intermitência de 1 para 2,5, apresentou na equação de regressão um comportamento linear, reduzindo a umidade com o tempo de armazenamento. Para os tratamentos S3 e S5, que representa o tratamento S3, a temperatura de 65 graus Celsius para a relação de intermitência de 1,5, e o tratamento S5, de temperatura de 85 graus Celsius para a relação de 1 para 3,75 em relação de intermitência, para esses dois tratamentos, nessas duas condições, as equações de regressão elas foram significativas de segunda ordem, que quer dizer em que ocorreu a elevação da umidade até o 9º mês de armazenamento e posteriormente aconteceu uma redução. Isso foi para todos os tratamentos. Isso aqui é a influência da umidade e do armazenamento. Então, por isso que apresentou esse tipo de comportamento aqui. De segunda ordem para esses dois tratamentos, mas se formos analisar para os outros tratamentos, todos eles obtiveram aí um decréscimo, né, da umidade do 9º mês para o 12º mês. Aqui nessa tabela estão registrados os tratamentos, o período de armazenamento em meses, esse 0 mês aqui é data do dia da colheita, e o percentual de contaminação fúngica. E aqui representa grãos contaminados com fungos de pelo menos um dos 3 gêneros, aspergillus e penicillium, que foram citados lá na introdução, e também o fusário. Ele avaliou a contaminação fúngica, né, de 3 em 3 meses. O que ele encontrou? No início, durante a colheita, como ela é feita com um percentual de umidade, está em condição de campo, ocorreu uma grande contaminação fúngica em todos os tratamentos. Encontraram um percentual grande de contaminação fúngica. Já para os meses seguintes, especialmente do 6º para o 12º mês, depois de um acréscimo do 3º para o 6º mês de contaminação fúngica em todos os tratamentos, a gente percebe que teve um acréscimo do 3º para o 6º mês, do 6º para o 12º mês, ocorreu uma redução de contaminação fúngica. Isso se deve à redução do nível de umidade e também de temperatura, que reduziu o percentual de contaminação fúngica dos grãos de aveia armazenados. A conclusão que a secagem intermitente com temperatura do ar até 65 graus Celsius é um método eficiente para a conservação dos parâmetros biológicos de grãos de aveia branca. Embora reduzam a incidência de contaminação fúngica, temperaturas da massa de grãos acima de 45 graus Celsius durante a secagem provocam redução da qualidade dos grãos de aveia. Ou seja,
Embora as altas temperaturas de secagem nas relações de intermitência sejam eficientes para manter os parâmetros biológicos, elas provocaram uma redução da qualidade dos grãos de aveia, sendo ainda adequado o que recomenda a literatura da secagem até 45 graus Celsius. Pela atenção, obrigado.